Muito bem. O livro de Isaías como uma unidade. Deixa eu retomar a pergunta que ficou esperando uma resposta. A pergunta era: Pastor, como eu posso fazer uma leitura do livro de Isaías como uma unidade? Bem, para abordar Isaías como uma unidade literária, precisamos achar a porta de entrada do livro. Em geral, os livros proféticos têm a vocação do profeta no primeiro capítulo. Ao iniciar um livro profético, logo se fala do chamado do profeta. Pode conferir, é assim com Jeremias, com Ezequiel e com outros profetas. Mas você já reparou que Isaías não começa com a vocação do profeta? A vocação de Isaías só vai aparecer no capítulo 6. O que significa que foi deslocado para o capítulo 6? Significa que o capítulo 1 a 5 não são de Isaías ou foram arranjados de outra forma? Mas não se trata disso, mas se trata de um arranjo literário muito bem feito. E este arranjo literário a gente pode observar a partir do capítulo 1. O capítulo 1 é um resumo da mensagem do livro do profeta Isaías. Quem lê esse capítulo e o compara com o restante do livro de Isaías, percebe isso. Percebe que nós temos no primeiro capítulo um grande resumo da ópera, isto é, da obra de Isaías. Um outro fator interessante, que é um exercício muito bom que você deve fazer, é comparar os dois últimos capítulos de Isaías, os capítulos 65 e 66, com o início do livro, capítulo 1. Por quê, professor? A resposta é, porque quem reuniu os oráculos e editou o livro, as tradições de Isaías, muito provavelmente foram seus discípulos e com maior probabilidade ainda os escribas deuteronomistas, ou a escola deuteronomista, a gente diz assim, né? Quem fez isso configurou o livro de tal forma que o capítulo 1 faz referência, através da sua terminologia, da sua linguagem e dos seus temas, aos capítulos 65 e 66 e vice-versa. Portanto, nós temos um arranjo literário muito bem feito, muito bem estruturado, muito bem cuidado. Outra coisa que eu preciso dizer é que essa configuração literária do livro de Isaías foi intencional. Houve uma intenção a arrumar, ajeitar, ao construir este livro desta forma e não de outra. E a essa intenção nós chamamos de teologia do deuteronomista. O que vem a ser, então, a tal da teologia deuteronomista, pastor? É o seguinte: após a destruição de Jerusalém, em 586 a.C., um grupo de pessoas ligadas às tradições de Israel e de Judá mantiveram uma cópia escrita ou oral do livro da lei, conforme as tradições do Deuteronômio. A tradição do Deuteronômio passou então a ser o critério para se ler a história de Israel, especialmente o reinado, e os profetas utilizaram muito essa tradição, como já mencionei em aulas anteriores. Basicamente, o Deuteronômio traz as leis da aliança, as tradições do javismo, a preocupação com a prática da justiça, do direito, do juízo, da equidade, da justiça social, da espiritualidade e, sobretudo, da fidelidade ao único Deus, como também já falei em outras aulas. Quando você lê o livro dos Reis, especialmente, você nota uma expressão recorrente que é: e o rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor e não andou no caminho de seu pai Davi, por exemplo, né? Ou o rei tal fez o que era bom aos olhos do Senhor e andou no caminho de seu pai ou de Davi. Essa frase é uma avaliação deuteronomista. Conforme a lei de Deuteronômio 17, em que o rei precisa ser um agente cuidador do povo, um agente que representa a Deus, que ande nos caminhos do Senhor. Esse capítulo 17 do livro de Deuteronômio mostra como deve ser o caminho desses governantes. E baseado nesses critérios, os escribas, os discípulos dos profetas, julgaram toda a história. Assim, aqui e acolá no livro de Isaías e de outros profetas também, a gente encontra esses toques, essa releitura, esses rearranjos deuteronomistas, que foram baseados na Torá do Senhor,
sobretudo na fidelidade à aliança. Portanto, a unidade do livro não se dá por critérios externos, históricos, mas se dá por critérios literários, temáticos e teológicos de uma escola chamada deuteronomista, que reuniu esses oráculos intencionalmente de tal forma que deixou uma porta de entrada no livro de Isaías. E essa porta de entrada nós chamamos de sobrescrito, isto é, o escrito que encabeça a profecia.